Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Tá piscando, tá gravando. A gente tinha visto na aula passada sobre as aves, né? Sobre o grande grupo das aves. A gente vai ver agora sobre um maior, os mamíferos, tá? Que surgiram, mais ou menos, no período Mesozoico, tá? Isso há cerca de 200 milhões de anos, tá? Mais ou menos assim que apareceram os grandes répteis, né, os dinossauros. Durante esse domínio muito grande dos dinossauros, os mamíferos da época constituíam um grupo bem pequeno de animais, tá, de porte pequeno e com hábitos noturnos, tá? Justamente, provavelmente, uma característica evolutiva, uma questão evolutiva que acabou adaptando esses animais aos hábitos noturnos, visto que os répteis que dominavam o cenário, né, vários répteis de grande porte, eram muito ativos durante o dia. Então, provavelmente tinham esses pequenos mamíferos no seu cardápio também, né, eram predadores desses pequenos mamíferos. Então, acabou tendo essa característica evolutiva, essa adaptação a partir dos mamíferos para adquirir esses hábitos noturnos, tá? Talvez isso, claro, são especulações, né, como um todo, a gente não pode aferir porque não vivemos na época, né? Os primeiros mamíferos se alimentavam de ovos ou de filhotes de répteis, tá? Répteis e mamíferos, eles não diferem muito morfologicamente, tá? Então existem condições extremamente diversas nesses dois grupos, claro, né, de questões adaptativas, e de grande importância na ascensão dos mamíferos, tanto os mamíferos marinhos quanto os terrestres, tá? Os répteis como um todo são heterotérmicos, né? Então eles têm essa divergência, existe uma divergência quanto à condição térmica dos dinossauros. Se sabe, claro, que eles eram grandes répteis, mas quanto às características de manutenção da temperatura não se tem algo 100% especificado, tá? Então o que se leva em conta é que eles eram heterotérmicos, né, inativos sob baixas temperaturas, enquanto nos mamíferos, que eram homeotermos, né, ou homeotermia, permitia uma atividade contínua, tá, mesmo nessas condições de baixa temperatura, podendo assim esse grupo assim viver em regiões temperadas, tá, à procura de comida à noite, com chuva, temperaturas mais baixas e afins, né? Então a endotermia aplicou esse leque, tá? Amplia o leque dessas áreas geográficas que acabaram sendo colonizadas, tá? Outra distinção que existe entre os dois grupos está na viabilidade dos filhotes, tá? Isso acaba separando grandes grupos, acaba criando divergências evolutivas e características evolutivas novas. Então, lá nos répteis, né, nos embriões dos répteis, eles se desenvolvem no interior de ovos, tá? Com casca dura, que é a característica das aves de hoje, dos répteis de hoje, né? Ou seja, são animais ovíparos, tá? Então, possuíam, né, os embriões se desenvolviam dentro desses ovos aí, em ambientes terrestres, tá? Fato que, quando comparado à embriologia dos anfíbios, cujo os ovos são depositados na água, significa um grande avanço evolutivo, porque eles perderam aquela característica, teve esse avanço evolutivo nesse filo, né? Que foi o aparecimento da casca do ovo, né? Foi o aparecimento dessa casca do ovo que permitiu com que esses animais utilizassem o ambiente terrestre para depositar os seus ovos e os embriões se desenvolvessem ali, tá? E isso assim, como os ovos, em sua maioria, né, são abandonados pelos pais e acabam sendo chocados pelo ambiente físico, né? Então você tem pouco cuidado parental nos répteis, tá? No filo dos répteis, o que, claro, aumentava
o risco de predação por parte de outros animais, né? Porque esses animais faziam os ninhos, depositavam os ovos e abandonavam, ou tinham poucos cuidados parentais com esses, com seus embriões, com seus filhotes. E isso, claro, acabou aumentando a predação, né, por parte de outros animais. Os mamíferos, por sua vez, né, desenvolvem seus filhotes no interior do corpo materno, né? Nós somos, todos os mamíferos são vivíparos, e isso aumenta muito a chance de sobrevivência da prole, tá? Acaba aumentando muito essa chance aqui da prole sobreviver. Isso como característica direta, porque os cuidados parentais, os cuidados dos pais nos mamíferos é muito maior também, tá? Comparado com os répteis, que em sua maioria depositam os ovos e vão embora, tá? Então isso aumentou muito a chance de sobrevivência dessa prole, porque mesmo após o nascimento, os pais cuidavam, você tinha toda a proteção por parte dos pais. Isso aumenta muito a chance de sobrevivência, tá? Essas características aí, claro, e essas que foram citadas num todo, né, foram as principais, assim, que aumentaram essa capacidade adaptativa por parte dos mamíferos, tá? Eles acabaram adquirindo isso como uma característica evolutiva, e isso acabou aumentando muito a chance de sobrevivência desse filo, tá? Durante o período Cretáceo, na era Mesozoica, né? Então, lá há cerca mais ou menos de 100 milhões de anos, começou o grande declínio dos dinossauros, tá? Culminando com a total extinção desses grandes répteis, tá? Aproximadamente 65 milhões de anos atrás. A partir daí se abriu essas condições necessárias, né, para o grupo dos mamíferos se expandisse e dominasse o cenário da era cenozoica, tá? Então eu tenho um elo evolutivo que surgiu desse meio aí, né? Que eu tenho os dinossauros, os proto-mamíferos, que eram esses mamíferos pequenos que viviam nessa época aí. Um elo evolutivo entre os monotremados e os marsupiais, tá? Que acabou ligando esse meio evolutivo, e isso daí, aí sim você teve o aparecimento diretamente dos placentários, tá? Dos mamíferos placentários, onde o embrião se desenvolve no corpo da mãe, dentro de uma placenta, com toda a proteção, com toda a nutrição vindo da mãe, e com o advanço dos cuidados parentais, né? Então acabaram, após essa eliminação, abriu esse grande cenário que ocorreu. Eles tinham a terra para poder colonizar, né? Toda ela, e se iniciou a era cenozoica, tá? Então, quanto a essas características que ocorreram dentro desse período, nós temos esse grande avanço, e é claro que temos que lembrar, né, que grande parte disso se deve à Pangeia, né, ou à separação que ocorreu através desse período, através desse tempo, a grande separação dos continentes, que acabou levando esses animais para todos os cantos da Terra. E ali, no período Cretáceo, foi que surgiram dois grupos que se tornaram ancestrais dos diversos tipos de mamífero, tá? Os ancestrais primordiais, né? Então, o primeiro grupo, que é o que se corresponde aos monotremados, que é o grupo onde está alocado o ornitorrinco, né? E a equidínia, que são os elos evolutivos, tá? São considerados os elos evolutivos dos mais diversos tipos de mamífero, tá? Que acabou ocorrendo por esse avanço. Então, que se acredita ser esse ramo direto, que não tem ramificação, né? Sem ramificação dos répteis, que são com características semelhantes aos mamíferos. Lá nos monotremados, né? As fêmeas, elas não possuem útero e nem vagina, e os filhotes se desenvolvem, tá? No interior de ovos, como os répteis. Então, os ornitorrincos, sim, eles botam ovos, tá? A fêmea não tem o avanço, né, da placenta e da vagina, então existe a cloaca, e eles colocam ovos, tá? Então acaba dando essa ligação direta
com esse ramo evolutivo, tá? As glândulas mamárias não apresentam os mamilos, né? E o leite escorre pela pele do abdômen da fêmea e é lambido pelos filhotes, tá? Então essas características que acabam colocando esse ponto, né, de evolutivo entre esses animais e os mamíferos como nós conhecemos hoje, né, e os mamíferos placentários que nós conhecemos hoje. E aí temos o segundo grupo, que é representado já por mamíferos da era mesozoica, né, que acabaram se extinguindo no período do Eoceno, que originaram os marsupiais, tá? Aí nesse ramo, nessa parte evolutiva, nós tivemos o surgimento da placenta, né, o avanço da placenta, e esse grande avanço da placenta acabou culminando no sucesso evolutivo da espécie como um todo, tá? Porque daí assim, como se originaram os marsupiais, né, a partir dos quais se surgiram os placentários, as fêmeas de marsupiais já possuíam útero e vagina duplo, tá? Claro, não formando placenta durante a gestação, mas o embrião começava o seu desenvolvimento no útero da mãe. Após alguns dias, né, o feto prematuro ainda já rasteja até o marsúpio, né, que são dobras abdominais que circundam as glândulas mamárias, as bolsas, né, como nós conhecemos hoje os mamíferos marsupiais, né, o canguru, nossa, me fugiu, o gambá, entre tantos outros, né, que são mamíferos que possuem marsúpio, né, possuem a bolsa onde eles alojam os filhotes. Então os filhotes prematuros acabavam se desenvolvendo no útero da mãe sem a formação da placenta, tá? Ainda não tinha essa formação aqui, tá, da placenta, não era ocorrida a formação da placenta durante a gestação. O embrião se desenvolvia, saía o feto prematuro, rastejava até o marsúpio, nessas dobras abdominais que se adaptaram evolutivamente, que circundavam as glândulas mamárias, e ali eles se prendiam pela boca a um mamilo e ficavam e permaneciam ali até completar o seu desenvolvimento, tá? Atualmente, claro, a maior parte dos mamíferos ela está representada por placentários, tá? A grande parte dos mamíferos já está representada por placentários, que durante a gestação ocorre a formação da placenta e o feto se desenvolve totalmente no interior do útero da fêmea, tá? E isso foi um avanço evolutivo muito grande, porque daí, com esse avanço junto com as características parietais, foi o sucesso da espécie, tá? Foi uma grande parte do sucesso da espécie, tá? Claro que ainda hoje nós encontramos, né, os marsupiais e os monotremados, tá? Esses dois últimos grupos possuem representantes vivos na Oceania e um único gênero, tá? O Didelphis, que é o exemplo de gambá de marsupial que vive na América do Sul, tá? Que comumente aqui nós chamamos de raposa, tá? Mas ele não é uma raposa, ele é um gambá. Raposa é outro animal, tá? E é um indivíduo que possui marsúpio, né? E daí você tem os cangurus na Austrália e afins, que a equidínia que possui marsúpio, o ornitorrinco que possui marsúpio, então, que são características desses filos, tá? Então ficou esse elo, ainda existe, não foram animais que foram extintos e acabaram tomando conta, né, dessas regiões aí do planeta. Os mamíferos como um todo são animais vertebrados, né, que são pertencentes ao domínio eucariota, do reino Animalia, filo dos cordados, subfilo vertebrada e classe Mammalia, tá? Então, isso daqui engloba os mamíferos, tá? Que são todos esses animais que acabam pertencendo a esse reino. Se estima que existam mais de 5.000 espécies de mamíferos, tá?
encontrados nos mais diferentes biomas, tá, de todo o planeta, e se separam em animais terrestres, aquáticos e voadores, como é o caso do morcego, certo? Deixa eu ver quando. Então acho que vou dar continuidade na outra aula a esse conteúdo aí, vou deixar todo o material disponível para vocês aí, né? A gente tem aula ao vivo essa semana, e deixa eu ver que dia que é a nossa aula ao vivo, mas aí acaba abrangendo um pouquinho melhor a discussão, né, desse meio, tá? Tranquilo, pessoal, espero que tenham entendido. Segue o material em anexo aí com as características do filo. Pode ver as características específicas de cada um, os aspectos característicos de cada um. Fiquem bem, um grande beijo, um abraço e até a próxima aula.